Sabe aquela pergunta, quem sou eu? Pois é, talvez seja a pergunta mais fundamental da experiência humana. E é justamente a nossa percepção sobre nós mesmos, a tal da autoconsciência, que vive tentando dar conta de responder a isso. E no fim das contas, é ela que molda basicamente tudo o que a gente faz. Então, a nossa conversa hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar nesse quebra-cabeça do que é o eu. Depois, vamos dar uma olhada no eu e no mim, que são tipo os dois lados da mesma moeda. Aí, a gente entra nas três partes da experiência, fala sobre umas pegadinhas que a nossa mente adora pregar e fecha entendendo por que, afinal, o eu importa tanto. Bora lá! Vamos começar pelo começo, né? Essa ideia de eu não é nenhuma novidade, viu? Na verdade, essa foi uma das primeiras, se não a primeira, grande questão que a psicologia tentou desvendar. Pois é, quem sou eu? Essa é a grande pergunta. É o ponto de partida de tudo. É uma coisa que todo mundo se pergunta e que, olha só que interessante, foi justamente o que deu o pontapé inicial para a psicologia virar uma ciência de fato. E veja bem, o conceito do eu não é só uma viagem filosófica, não. Para a psicologia, é um pilar mesmo, sabe? Um enigma central que a gente precisa decifrar para conseguir entender como a mente humana funciona. Então, a autoconsciência é basicamente isso. É a nossa resposta interna para todas essas perguntas. Quem eu sou, o que eu tenho de especial, o que eu quero, do que eu preciso, quais são os meus sonhos. É o pacote todo de crenças que a gente tem sobre a nossa identidade e o nosso lugar no mundo. Ok, para a gente entender isso melhor, vamos pegar um modelo clássico de um psicólogo chamado William James. Ele foi genial nisso. Ele dividiu o eu em duas partes, que juntas criam a nossa experiência de existir. Olha só que legal essa divisão. Pensa assim, o eu é quem está olhando, é o observador. E o mim é aquilo que está sendo observado. É como se um fosse o sujeito e o outro o objeto do nosso próprio pensamento. Faz sentido, né? Esse eu, com maiúscula, é a nossa corrente de consciência. É aquela parte da gente que está sempre ali, no fundo, só observando, vivendo as coisas. William James até chegou a chamar isso de ego puro, associando a alma ou ao que hoje a gente chama de mente. É tipo o narrador silencioso da nossa própria história. Já o mim é o recheio do bolo, digamos assim. É o conteúdo. É a soma de tudo que a gente acredita que é verdade sobre nós mesmos. Como a gente é, nossas memórias, nosso corpo. É o nosso autorretrato, a imagem que a gente constrói. Beleza, mas de onde vem esse mim? Como ele é construído? O James, para facilitar nossa vida, quebrou ele em três partes. Vamos lá. Primeiro tem o eu material. E esse é fácil, é nosso corpo, nossas coisas, nossa família, tudo aquilo que é nosso de forma mais concreta. Depois vem o eu social, que é fascinante. Sabe como a gente age de um jeito com os amigos, de outro no trabalho, de outro com a família? São as nossas várias versões sociais. E por último, o eu espiritual. Esse é o nosso eu mais íntimo. Nossos pensamentos, sentimentos, valores, é o nosso mundo interior. Agora que a gente já entendeu a estrutura do eu, vamos para a parte mais curiosa. Como esse nosso eu adora pregar umas peças na gente, distorcendo a nossa percepção da realidade. É o chamado efeito holofote. É aquele fenômeno que faz a gente achar que está todo mundo reparando na gente muito mais do que realmente está. É simples. Como somos o centro do nosso próprio universo, a gente meio que assume que somos o centro do universo dos outros também. A sensação é exatamente essa, né? Parece que a gente vive com um holofote apontado para a nossa cara. Como se estivéssemos num palco e qualquer coisinha que a gente faz, sei lá, uma mancha na roupa, todo mundo vai notar. Só que qual é a realidade? A verdade é que as pessoas estão muito mais focadas nelas mesmas. Elas estão preocupadas com o que o nosso comportamento significa para elas. Cada um é a estrela do seu próprio show, sabe? Tá todo mundo ocupado com seu próprio holofote. E coladinho nesse efeito holofote tem outro fenômeno, a ilusão de transparência. É aquela tendência que a gente tem de achar que o que estamos sentindo ou pensando está super óbvio para todo mundo. É tipo, a gente acha que os outros conseguem ler a nossa mente. A gente pensa que o nosso nervosismo está estampado na nossa testa, ou que a nossa ansiedade é super visível. Mas na maioria das vezes não é bem assim. É só mais uma pegadinha da nossa mente que está super focada no que está acontecendo aqui dentro. Certo, mas por que tudo isso importa, afinal? Qual a relevância prática disso tudo? É que o eu funciona como o filtro mental mais poderoso que existe. Isso nos leva ao efeito de autorreferência,
que nada mais é do que a tendência que temos de processar e lembrar de uma informação de um jeito todo especial, dependendo do quanto ela tem a ver conosco. Funciona assim. A gente lembra de algo muito, mas muito melhor quando aquilo é relevante para nós. Se uma história, um fato, qualquer coisa, se conecta com a nossa vida, com quem a gente é, a chance da gente lembrar daquilo, dispara. O eu é o melhor marca-texto que a nossa memória poderia ter. E aí fica a reflexão, né? Sabendo que a mente funciona desse jeito, com esse filtro super poderoso, sempre se perguntando, tá, mas e eu com isso, o que será que uma pessoa começa a notar de diferente por aí? Nas conversas, no dia a dia, até nas próprias memórias. Fica aí a provocação para a gente pensar a respeito.